Brasil. De quem é essa terra? A base da estrutura fundiária brasileira está diretamente relacionada ao processo de colonização do país. Esse período da história influenciou a formação de grandes latifúndios improdutivos e uma profunda desigualdade social vivenciada até hoje. Segundo o Censo Agropecuário de 2017, o Brasil conta com mais de 15 milhões de trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras familiares e mais de 5 milhões de estabelecimentos agropecuários. As áreas com menos de 10 hectares representam um pouco mais de 50% dos estabelecimentos rurais no país, mas ocupam apenas 2,29% do território nacional. Enquanto isso, as áreas acima de 1.000 hectares, que representam apenas 1% dos estabelecimentos, ocupam 47% do território nacional. Em 1850, nós temos um primeiro regime de terras com a Lei de Terras. É uma lei que estabeleceu a aquisição de terras por brasileiros, através, evidentemente, do mecanismo de compra e venda, excluindo naquele momento histórico populações indígenas, quilombolas e os camponeses. A legislação brasileira atual que disciplina a aquisição de imóveis rurais por estrangeiros é a Lei 5.709 de 1971. Portanto, uma legislação ainda do final da década de 70, editada pelos militares, que visava disciplinar o ingresso de capital estrangeiro no país, bem como o processo de desenvolvimento nacional. A partir da década de 1990, houve o advento do neoliberalismo e do processo de financiamento, de expansão do agronegócio e de entrada de capital estrangeiro no meio rural. Esse movimento resultou no início da tramitação de diversos projetos, em especial o Projeto de Lei 2.963, de 2019. E esse projeto de lei, ele permite, a aquisição de terras localizadas em todo o território nacional a estrangeiros. Permite, por exemplo, que pessoas de nacionalidades distintas possam adquirir até 100% de terras localizadas em municípios brasileiros, o que é um absurdo. Além de um evidente ataque à nossa soberania, ele afronta a soberania alimentar nutricional daqueles que produzem, que trabalham na terra. Esse avanço do capital estrangeiro no Brasil é uma realidade em todo o país. Para mostrar na prática os impactos de tudo isso nas comunidades rurais, vamos para o estado do Maranhão. O Maranhão fica localizado na região nordeste do Brasil. Primeiro dizer que o estado do Maranhão é um dos estados do Brasil com maior incidência de conflitos agrários e socioambientais, Nos últimos anos a gente tem percebido um avanço gigantesco na violência do campo, Principalmente quando se trata das questões da irregularidade de terra, tentativa de assassinato, tentativa de expulsão, e muito isso se dá pelo avanço das fronteiras agrícolas. Uma dessas fronteiras agrícolas em expansão e que conta com profundos conflitos agrários é a região do Matopiba, que abrange os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Nessa região predomina a produção de soja e milho. A comunidade visitada fica dentro do Parque Estadual do Mirador, que faz parte do Matopiba. Dentro do parque, quando foi criado, já existiam as famílias tradicionais lá dentro. Percebe que lá já tem incidência de registro de imóveis, por parte de empresas privadas. Se dá também para o processo de investimento de capital estrangeiro. Eu nasci e me criei lá. Meu pai nasceu e se criou lá naquela região. Então, fui obrigado a vir de lá porque a gente não aguentava mais o sufoco lá, a pressão. A previsão nossa aqui é de adquirir alguma coisa que tenha, tipo um documento. A gente não sabe se é terra de empresa ou de estado. Sempre vem órgão aqui, mas a gente não sabe de quem é essa área aqui, o parque. Essas empresas aí, eles derrubam meio mundo aí fica dizendo que a reserva é aqui. A reserva delas é aqui. E quando a gente bota uma roça, eles vão vigiar lá o lugar, que aí vão, não é para queimar a roça, que é para caçar meio, que precisa o carro vai embora.
O nosso lugar é bom, nós não queremos deixar nosso lugar. Eu não quero deixar meu lugar. Meu lugar aqui é não bom. tem água encanada, não tem energia, não tem escola, nem tem posto de saúde. Tudo é difícil aqui. Aonde o agronegócio, com o financiamento do capital estrangeiro, chega, olha a situação. Área totalmente devastada, sem nenhuma árvore, sem vida, sem nenhum animal, só soja. Essa situação é vista em várias partes do mundo. Por isso foi criado o Fórum de Lutas pela Terra e pelos Recursos Naturais, o FLT, que reúne 11 organizações de diferentes continentes. O objetivo principal do FLT é fortalecer a mobilização e a luta internacional de organizações representativas da agricultura familiar, camponesa e indígena, promovendo o debate político e a troca de experiências entre as organizações. E nós vive ameaçado, nós acho que é tipo uma ameaça, porque eles chegam, eles falam que nós não podemos botar roça, não quer que nós trabalhemos. A grande diferença do agronegócio para a agricultura familiar é isso aqui, ó, esse ambiente de preservação da natureza, das nascentes. Então, por isso é que a CONTAG tem uma luta muito grande em defesa do meio ambiente. Em 2020, com o aumento dos conflitos agrários socioambientais aqui no Maranhão, a FETAEMA decidiu começar, então, retomar o processo de publicação do livro de conflitos agrários aqui no estado. Estamos indo para a nossa segunda edição, como forma também de denunciar o que vem acontecendo contra a violação dos direitos humanos aqui e das pessoas que vivem principalmente no campo. É tarefa das organizações do mundo todo manter mobilização permanente para impedir que o poder econômico destrua nossas comunidades. Como disse Dom Pedro Casaldáliga, quanto mais difícil o tempo, mais forte deve ser nossa esperança. Vamos esperançar juntos e construir outro mundo possível. Essa terra é nossa.